Pancadaria funcionando? Olá, olá, minhas prezadinhas, meus prezados. Quanto tempo, hein? Saudade de vocês. E agora, já que estamos aí no meio dessa pandemia danada aí, prezadinhos, vamos aqui para pancadaria no digital, no online. Então, prazer aí falar com vocês novamente. Se tiver alguém aí que não é lá da Unicesumar, Colégio Êxitos, me assistindo, eu sou o Pedro Omar, enfermeiro, especialista em cardiologia pela Unifesp, mas essa aula aqui, vocês sabem, é para você aí, meu prezadinho, lá do meu curso, meu aluno presencial. Vamos que vamos, vocês sabem que estava livre do prezado, mas então não. Vamos lá para a pancadaria, só que agora é online. Primeira, deixa eu te falar, espero que você esteja aí seguindo bem a quarentena. Vamos ter paciência, né, meus prezados? Vamos seguir as orientações aí de lavagem das mãos, álcool gel, o distanciamento das pessoas. Espero que seus familiares aí estejam todos bem protegidos e com a graça de Deus vamos atravessar o mais rápido possível aí essa crise. Certo, prezadinhos? Então, pancadaria, vamos que vamos. Na aula de hoje eu vou falar sobre o sistema digestório. Belezation? Sistema digestório que nós já falamos um bocado. Então a gente, como falamos ali metade mais ou menos, o que eu vou fazer? Vou recapitular tudo. Belezation? Tudo. Então assim, vou falar algumas coisinhas, talvez fique repetido para alguns, mas se não, você revisa. Faz um tempinho já, né, que a gente viu. Você revisa e aí vai vir coisas novas aí também. Pancadaria, vamos que vamos, sistema digestório. Vou focar principalmente na parte de anatomia e um pouquinho menos de fisiologia, porque nós já falamos da fisiologia, tá certo? Mas sempre a gente vai dando umas pitadinhas. Caderno está a postos, aguinha aí a postos, então vamos que vamos. Aguinha, a garrafinha que a Luana me deu, ó, minha prezadinha, minha aluna me deu uma garrafinha, né? Aqui é ruim que não tem a balinha do prezado, chocolatinho, mas vamos que vamos. Estamos separados, mas estamos juntos, prezadinhos. Então vamos lá, digestório. Então, essa parte aí, você lembra? Falamos lá dos nutrientes, para que serve, para que você se alimenta, reposição, reparação tecidual. Falamos do índice glicêmico, você lembra lá? Que tudo que a gente ingere vira glicose, alguns alimentos viram mais glicose, outros menos glicose, lembra disso? Falamos lá do pão, o índice glicêmico do pão, você lembra? Que o pão, ele te dá mais glicose do que o açúcar. O pão te dá mais glicose do que o arroz dá tanta glicose quanto o açúcar. Falamos pancada do índice glicêmico, você revisa isso aí lá no seu caderno, porque tem prova, hein, prezadinho? Tem prova, tem prova sim, tá certo? Então o índice glicêmico nós já falamos, e aí você sabe que, lembra dessa imagem aqui? Já te mandei esses slides. Para que nós comemos? Para reposição dos substratos energéticos, reposição de água, né? Vitaminas, minerais, mas como comemos de tempos em tempos, armazenamos nutrientes, né, prezadinho? Você viu lá, até falamos do sistema límbico, cérebro reptiliano, neocórtex. Você sabe, o nosso cérebro, ele é programado para armazenar nutrientes, para armazenar energia, prezadinho. Lembra lá, né? Se você ingerir 4.000 calorias, você precisa de 2.000 calorias, as outras 2.000 excedentes não vão evaporar. Beleza? Elas vão ser o quê? Armazenadas. E aí você lembra que o excesso de glicose ele é armazenado em forma de glicogênio. Eu vou falando, você vai revisando no seu caderno, hein? Glicogênio lá no fígado. Lá no fígado. Então o fígado armazena o glicogênio, que é o quê? Um monte de glicose. Quando você está em jejum, o pâncreas libera lá o glucagon e o glucagon transforma novamente esse glicogênio em glicose. Eita, que ficou pesado, hein, prezado? Ficou não, hein? Ficou não, porque a gente já viu isso lá na sala de aula. Você dá uma revisada no seu caderno, certo, prezado? Então, muito bem. Então, você tem lá, a gente armazena em forma de glicogênio no fígado, só que armazena no pneuzinho, em forma de gordura. Olha o nosso bebê gordinho aí. Certo, prezadinho? Então, armazena. E a gordura, lembra que falamos das funções da gordura?
Gordura não é só para entupir a artéria coronária do coração, não é só para entupir. A artéria coronária tem que ser do coração, né? É redundância falar artéria coronária do coração. A artéria coronária só pode ser no coração. Então, a gordura não é só para entupir coronária. A gordura não é só para dar pneuzinho. A gordura, ela é fundamental como isolante térmico. A gordura é fundamental para a síntese de alguns hormônios, de vários hormônios. A bile, a síntese da bile precisa de gordura. Então, gordura, pancadaria, tem o colesterol bom, o HDL, o LDL, você vai revisando lá, pouco a pouco, para você não esquecer. A gente está um tempo aí sem aula, é importante você se manter atualizando, revisando. Beleza? Muito bem. Aí, quais são as funções do digestório? As funções: ingestão, você vai ingerir o alimento, e aí já começa a digestão ali na boca. A digestão começa na boca? Pode ser que sim, mas pode ser que não, não é? A digestão não pode começar no nariz? Lembra disso? Sentir o cheirinho. Nossa, cheirinho da comidinha da mamãe, não é? Imagina, você já começa a salivar. A digestão já começou ali. Ou começa na visão. Você está vendo aquele programa, vê aquele rango da hora, você já sente fome. E você já começa o quê? A produzir saliva, já fica com água na boca. A digestão nem sempre começa na boca. Certo, prezadinho? Muito bem. E aí você tem a secreção. O que é secreção? De enzimas, de saliva, de suco gástrico, secreção, tudo função do digestório. Beleza? Mistura e propulsão. Na boca, o alimento já não é mais alimento. Na boca, o alimento já vira bolo alimentar, porque ele foi misturado. Beleza? E aí ele vai ser o quê? Propulsionado pro esôfago, pro estômago e pelo intestino. Beleza? Funções do digestório. E aí você tem o quê? Digestão. O que é digestão? Os nutrientes, os alimentos vão ser digeridos. Eles vão ser... O que é a digestão? É esse alimento ser diminuído a uma partícula extremamente pequena para que ele possa ser absorvido lá no intestino. Então, digestão, quebrou. Digestão, ele vai ser o quê? Absorvido. Principalmente lá no intestino delgado. Já vou falar para você. E aí, o que não for absorvido e o que não for absorvível vai embora nas fezes. Beleza? Note, as fezes, você tem o que não for absorvido e o que não for absorvível. Você tem alimentos que não são absorvíveis. Você comeu a semente não sei do que lá, ela vai embora. Né? Você comeu um milho não sei do que lá. Você comeu um pedaço de plástico, vai embora. Não é absorvível. Beleza, prezadinho? Muito bem. Mas, na aula de hoje, nós vamos focar mais na parte anatômica. Beleza? Você lembra lá, para a gente estudar a anatomia do digestório, você tem que falar do quê? Diferenciar, vai seguindo minha telinha do computador, o canal alimentar e os anexos. Falamos tanto dos anexos, mas eu vou falar de novo. Quais são os anexos? Glândulas salivares. Então, ó, sistema digestório, canal alimentar e anexos. Já falou dos anexos, vou falar de novo. Quais sejam os anexos? As glândulas salivares, lembra lá? Eu vou pôr de novo aqui, ó. Ó que pancadaria. Essa imagem aqui, ó, você é louco. Até quem não quer entender, entende, prezadinho. Olha lá, a glândula salivar. Lembra que eu falei para você? Você não acreditou. A saliva não é produzida na boca, não é? Porque a principal fonte da saliva são as glândulas. Que glândula é essa? Começa com pá, termina com rótida. Parótidas, certo, pesadinho? Então aqui, ó, as parótidas produzem a saliva, né? E lançam através de ductos. Aqui em cima do segundo molar. A saliva é lançada na boca através de um ducto. A parótida é a principal glândula salivar. As parótidas. Eles falamos, né? Você pode ter infecção bacteriana na parótida. Você pode ter uma infecção viral na parótida. Parotidite. It, né? Inflamação, infecção. Lembra dessa? Beleza? Cachumba. Falamos, né? O que é cachumba? Cachumba é na parótida. Que pode complicar, dar lá uma orquite. Lembra disso? Que é no testículo. Ou na mulher pode ter uma infecção no ovário.
ooforite. Eita, quanto nome pancadaria. Mas eu já falei isso aí na sala, depois você vê lá no caderno. Certo, prezado? Então, que mais de anexo que tem? Que mais, além das glândulas salivares? O pâncreas, que o pâncreas ele secreta enzimas pancreáticas e lança essas enzimas através de ductos lá no intestino. Lembra disso? O pâncreas ajuda na digestão, mas o alimento não passa pelo pâncreas. Então o pâncreas é o quê? É um anexo. Beleza? O pâncreas é um anexo. E o fígado, que o fígado produz o quê? A bile. Lembra dessa? Falamos também. O fígado bonitão. Embaixo do fígado tem a vesícula biliar, aquela bolha. O fígado produz a bile, a vesícula biliar armazena a bile, e aí a bile é lançada através de um ducto. A bile é lançada no intestino também para ajudar a digerir as gorduras. Beleza? Então o alimento não passa nas glândulas salivares. O alimento não passa dentro lá do pâncreas. Tampouco do fígado. Mas essas estruturas elas colaboram no sistema digestivo, por isso que são chamados anexos do digestório. Sistema digestório, tá? Não é digestivo. Muito bem. Pancadaria, os anexos. E aí nós temos os órgãos do canal alimentar. O que é canal alimentar, prezadinho? Que eu vou pôr a imagem aqui, ó. Imagem de pancadaria aqui, ó. Canal alimentar. Os anexos, ó, glândulas salivares, pâncreas e fígado. São os anexos. Agora, canal alimentar é por onde passam o alimento ou suas transformações. Ou seja, da boca até o ânus. Esse vai ser o nosso desafio aqui hoje, tá? Falar de cada uma dessas estruturas, cada um desses órgãos. Então, o alimento entra na boca, né? Ele entra alimento. Você sabe que na boca ele já vira bolo alimentar, porque ele mistura com a saliva e já é bolo alimentar. E aí ele vai para o estômago e ele vira quimo, fazer o quimo. Depois ele vira quilo. E depois ele vira bolo fecal e eliminado. Beleza? Então, bora lá para os órgãos do canal alimentar, prezadinhos. E a gente tem que começar pela boca. O que tem de interessante aqui na boca para a gente falar? Olha lá. Então a boca... Importante pra gente aqui, a úvula, ó, o povo não sabe a úvula, não é goelinha, não é saquinho de boxe, prezado, não é, olha lá, é úvula palatina, esse é o nome, qual que é o nome? Úvula palatina, beleza? Muito bem, o céu da boca, você sabe que não chama céu da boca, é o palato, certo? Palato duro. Na frente, palato mole, palato é o céu da boca. O que mais tem aqui? Os dentes. Vamos para os dentes? Rapidinho. Dentes. Quantos dentes você tem? 28. Se nasceram os 4 lá do siso, você tem 32. É isso? Vamos a eles? Ó, vou falar aqui, ó, atenção na imagem. Rapidinho. Vou falar de um lado aqui. Você já matou os 4, que é tudo igual, né? Aqui embaixo é tudo a mesma coisa. Então você tem aqui central, lateral. Os centrais aqui, ó, deixa eu já te falar, os centrais e os laterais, eles são para quê? Para cortar. Canino, para furar. Premolares, ó, mas para amassar, né? Primeiro premolar, segundo premolar. Primeiro molar, segundo molar, para triturar. Beleza? Algumas pessoas nascem lá o terceiro molar, que é o dente do siso. Do juízo. Do juízo não tem nada, né? Porque ele nasce na juventude ali, é a hora que a gente menos tem juízo, certo, prezadinho? Então, algumas pessoas têm lá o terceiro molar, que seria o do siso. Em mim nasceu aqui, começou a empurrar meus dentes, tive que arrancar. Em muitas pessoas é assim, tá? Então, muito bem. O que mais tem aqui? A língua. Importante, prezadinho, a língua. Tá com a sua aguinha aí? Hidratar. Prezado, a língua tem o freio lingual. Eu tenho aqui, ó. Meu freio lingual, minha língua é um pouquinho presa. Só um pouquinho, hein? Não me zoa, não. Na hora de falar, minha língua é um pouquinho presa. Tinha que cortar, mas eu não tive coragem, não. Não vou cortar nada, não. Deixa assim. Então, é lá o freio lingual. Tem as papilas gustativas. Você sabe, nossa, é mais barato
os sabores. Você tem aqui o doce, o azedo, cada lugarzinho tem umas papilas específicas. Por isso que você vai tomar um vinhozinho, a outra como eu gosto de um vinho. Quem quiser me dar um vinho, tô uma coisa feia pedindo. Prezado, mas o cara que bebe, você bebe um vinho, daqui a pouco você bebe uma água, para quê? Limpar as papilas gustativas, até mesmo um alimento, não é? Deixa o alimento, mastiga, prezadinho, deixa o alimento passear ali na boca, para sentir aquele sabor, as papilas gustativas. Muito bem. E amígdala. A amígdala, que você sabe que não chama mais amígdala. Sabe? Aqui, ó, a setinha. Aqui seria a amígdala, né? Só que hoje em dia chama tonsila palatina. Mudou. Tonsila palatina. Todo mundo fala amígdala. Eu também falo. Mas o nome certo, olha lá, ó. Tonsila palatina. Amidalite. Nunca ouvi falar tonsilite. Mas o pessoal fala o quê? Amidalite. Amidalectomia, que é retirada da amígdala. Você sabe que a ectomia é retirada. Beleza? Olha lá. Então aqui as tonsilas palatinas, olha lá. Também conhecida como amígdalas. Muito bem. Pancadaria, pesadinhos. Aí segue ali, ó. A língua, esses slides você tem, tá bom? Eu te mandei o PDF, então depois você dá uma lidinha falando dos detalhes da língua. Olha lá. Aqui as glândulas salivares, nós já falamos. O peso da mordida, papapá. Pancadaria, isso aqui você lê depois, não vai ser fundamental lá para nossa prática clínica. Essa imagem nossa, essa imagem é pancadaria, é importante pra caramba. Por quê? Aqui ela já mostra, olha lá, o bolo alimentar, na boca forma o bolo alimentar. Então da boca, a gente vai para o segundo órgão do canal alimentar, qual que é? A faringe. Faringe é aqui, ó. Vai falar garganta, faringe, olha lá. A faringe, o bolo alimentar desce aqui pela faringe e desce da faringe para o esôfago. Mas note que a faringe, pensa comigo, ela tá aqui, ó. Se você respira, olha a setinha, presta atenção na setinha. Quando a gente respira, respirou, o ar vem pelo nariz, o ar passa pela faringe, acompanha a setinha, só que o ar vem aqui para frente e desce pela laringe. Então o ar faz nariz, faringe, laringe, o ar. E desce, traqueia, brônquios, vai-se embora, é outra aula. Agora, a faringe, ela também faz parte do digestório, então ela faz parte de dois sistemas. Beleza? Um bolo alimentar desce aqui pela faringe e vem para o esôfago. O esôfago está para trás. A laringe e traqueia estão para frente. Se você faz isso aqui, lembra que a gente fez na sala? Você estava lá, não estava? Você estava ou não estava, pesadinho? Que a gente fez assim, ó. Faz agora, faz aí. Pode fazer, pesadinho. Tem ninguém olhando. Lá na sala você fez. Ó, faz aqui assim, ó. Na hora que você vai puxar o ar, difícil de respirar, né? Você não consegue, porque aqui você fechou a via aérea. Se você quiser passar uma sonda nasogástrica, por exemplo, que é você que passa a sonda nasogástrica. Você vai passar essa sonda, pede, senta o cabra, senta ele, queixo no peito, ó, e ele passa a sonda. Aqui você está fechando a via aérea, essa sonda justamente ir para onde? Para o estômago, beleza? E o médico quer entubar o paciente, o que ele faz? Ele eleva o mento e inclina a testa para abrir. Abre a via aérea, beleza, pesadinho? Muito bem. Pancadaria. Então, da faringe, o bolo alimentar desce aqui para o esôfago, tá? Para o esôfago. Aí, deixa eu te contar que no esôfago, olha lá, faringe, né? Desceu para o esôfago, olha aqui essa imagem. A traqueia na frente, olha lá que pancadaria. Traqueia na frente, beleza? E desce pelo esôfago. O esôfago, ele tem uma motilidade. Eita! Motilidade é... O que é motilidade? Prezado, todo o nosso trato gastrointestinal tem o que a gente chama de peristaltismo. É um movimento. O peristaltismo é um movimento do nosso trato gastrointestinal. Então, olha a imagenzinha ali, ó. Quando você come aqui, ó, o alimento desce pelo esôfago, ele não desce só por gravidade.
Ele não vai só por gravidade, ele cai. Você come, ele cai no estômago. Não. Note que aqui, olha essa imagem, tem um movimento. Então, no esôfago você tem uma motilidade, um movimento que vai empurrar ali o bolo alimentar do esôfago até o estômago. Se você tiver de cabeça para baixo, você comer, o alimento vai subir, porque você tem uma motilidade esofágica. Belezation? Muito bem. Aí já aproveitando essa imagem, prezado, olha lá. Quando o alimento vai cair no estômago, acompanha na setinha. Quando o alimento vai cair no estômago, do esôfago para o estômago tem uma válvula. Como válvula? Válvula. O que é válvula? Uma válvula, um esfíncter. Quando o bolo alimentar chega ali no esôfago, o que acontece? O esôfago abre aquela válvula e fecha. Essa válvula é muito importante. Vou te falar já o nome dessa válvula. É muito importante. É muito importante, pancadaria. Mas eu quero que você entenda primeiro para que serve essa válvula. Pensa comigo. Aqui, deixa eu botar uma imagem do estômago para você. Quer ver? Pensa comigo. Olha lá. Aqui no estômago, você não tem o suco gástrico, o ácido clorídrico, que é ácido pra caramba. Lembra? Ele é muito ácido, prezadinho. pH de 2 e pouquinho. É ácido pra burro. Pensa comigo, se esse líquido voltar aqui, ele lasca o esôfago. Ele dá esofagite. Quem tem refluxo, é esse líquido voltando aqui pela essa válvula. Como chama essa válvula? Cárdia. Cárdia. Tem que guardar esse nome, prezadinhos. Entre o esôfago e o estômago tem uma válvula chamada cárdia. Para que serve a cárdia? Ela impede o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Belezation? A cárdia. Então é muito importante a gente lembrar aqui da válvula cárdia. Aqui mais uma imagem dela aqui, A cárdia. Aqui dá para ver direitinho, nessa imagem acho que é melhor. A cárdia. Por quê? Pensa comigo, se o cara tiver um problema na cárdia, ele começa a ter refluxo. Aquele ácido, o estômago foi feito para aguentar substância ácida. A mucosa gástrica, o revestimento gástrico é específico para isso. Agora, no esôfago não. Se aquele ácido do estômago volta para o esôfago, dá esofagite, lascation. E pior, se esse líquido volta, prezadinho, pensa o cara come, e aí volta esse líquido para a boca, pensa que é um idoso, está lá sedado, ou rebaixamento do nível de consciência, ou obnubilado, ele está lá, volta aquele líquido na boca dele, ele aspira, e aí vai para onde? Para o brônquio. Para o pulmão. O que ele fez? Uma broncopneumonia aspirativa. BCP aspirativa. Isso mata. Isso aí é UTI e muitas vezes o cara morre. Ele broncoaspirou. Bebezinho acontece de bebezinho broncoaspirar. Por problema na válvula. Entre o esôfago e o estômago. Que válvula que é? Pancadaria. A cárdia. Não vai me esquecer da cárdia. Pelo amor de Deus. Certo, prezadinho? Muito bem. Aqui mais uma imagem mostrando, olha lá. Bolo alimentar, pancadaria, passa pela cárdia e o bolo alimentar chega no estômago. Aqui mais uma imagem do esôfago. Aqui mostra a localização. Eu botei essa imagem para te falar da localização. Olha aqui em cima. O esôfago está atrás da traqueia. Olha essa imagem aqui, dá para ver que aqui na frente é a traqueia. Olha lá, Vendo? Traqueia, atrás está o esôfago. E aqui, olha que interessante, o esôfago está atrás de quê? Do coração. O esôfago está atrás do coração. Olha que bacana. Olha lá, que aqui é o esôfago, olha que bonitão. O esôfago, músculo. O esôfago é músculo. Que tipo de músculo que é o esôfago? Tem músculo liso, né? Pelo amor de Deus, meu prezadinho. Músculo liso, esôfago. Olha lá, pancadaria. Muito bem. E aí atrás do esôfago está lá, o esôfago está atrás do coração. Tem um exame que chama ecocardiograma. Já ouviu falar? Ecocardiograma? Se você viu, é como se fosse um ultrassom do coração. Tem um transdutor, o médico coloca aqui e ele visualiza ali o coração. Belezation? Às vezes, pensa um paciente obeso, 150, 160 quilos. Esse cara, prezadinho, às vezes não dá para fazer o eco pelo tórax transtorácico. Esse chama transtorácico, não dá.
capona de gordura assim não dá. Ele não consegue visualizar. Existe o eco transesofágico. Então ele se introduz um transdutor pela boca, ele vai lá no esôfago e vê o coração por trás. Eco transesofágico. Ó, que da hora, né, prezadinho? Belezation? Ó, anatomia, pancadaria, vamos que vamos. E aí chegamos no estômago. Olha lá o estômago, muito bem. Aí você tem as partes do estômago. Ó, as partes do estômago é interessante aqui, ó, pancadaria. Aqui, você pensa, tem uma parte do estômago que chama fundo do estômago. Aí você fala, essa é fácil, né? Onde é o fundo do estômago? Aí você fala, o fundo é lá no fundo, né? Não, o fundo não é lá no fundo, não. Vou te mostrar. Aqui, o fundo é aqui, será? Não, o fundo é aqui em cima, tá? Essa parte chama fundo do estômago. Fundo. Essa aqui é a cárdia, né? Parte cárdica. Parte cárdica, porque tem a cárdia. Fundo. Aqui é o corpo do estômago, também chamado de antro, corpo do estômago, tudo isso aqui. E aqui tem uma parte chamada parte pilórica. Por que parte pilórica? Porque aqui tem uma válvula chamada piloro. Já vou te falar do piloro. Vou te falar do piloro, prezadinho. Aqui, então, estômago. Olha lá as partes do estômago. Agora, deixa eu te contar desse tal do piloro. Piloro vem de portão, do grego, portão. Como assim portão? Note, prezadinho, aqui, olha o conteúdo gástrico. Ele não está todo represado aqui no estômago? Olha essa segunda imagem. Aqui, o que está te mostrando? Que o conteúdo do estômago, ele vai ser lançado para o intestino de pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Olha a imagem, ó. De pouquinho em pouquinho. Então, aqui, entre o estômago e o intestino, tem uma válvula. Uma válvula, um esfíncter. Aqui, ó, um portão que controla. Como é que chama essa válvula? Válvula pilórica. Ou simplesmente piloro. Piloro. Então, para que serve esse piloro aqui? Para controlar o conteúdo e mandando de pouquinho em pouquinho lá para o intestino delgado. Por quê? Prezado, o estômago ele dilata. 1 litro, 1,5 litro. Lembra aquela feijoada que você comeu? Né? 2 horas depois, 3 horas depois, 4 horas depois, você fala assim, parece que está aqui, ainda estou pesado. Deixa eu falar para você, grande parte está ali mesmo. Porque o piloro segura e esse conteúdo é lançado de pouquinho em pouquinho lá pro intestino delgado. O intestino é fino, a palavra delgado quer dizer fino. Então, não pode ir muito conteúdo para lá. Belezation? De uma vez. Tem que ir de pouquinho em pouquinho, porque é lá que vai acontecer a absorção. Belezation? Mas antes da absorção, toda a parte digestiva, principalmente da proteína, está acontecendo no estômago. O suco gástrico ele está ali digerindo a proteína. Ele quebra a proteína. Além do suco gástrico te proteger, porque ele é extremamente ácido, a bactéria cai ali e já morre. Né? Mesmo aquela bactériazinha lá que você... Né? A bactéria... Lembra aquele alimento que você comeu? Você comeu aquele alimento, você soprou o alimentinho ali, pensou que esterilizou? Não. Caiu com bactéria, a bactéria morre no suco gástrico. Então o suco gástrico ele tem essas funções. Ele te protege e ele também faz a digestão. Certo? Principalmente de proteína. E depois, pouco a pouco, esse conteúdo vai ser lançado no intestino delgado. E tem as partes do intestino delgado. O intestino delgado é conhecido, ele é dividido em 3 partes. Isso é muito importante, prezadinho. Muito, pancadaria, a parte mais importante. E a primeira parte do intestino delgado, sabe qual é? Vou te falar daqui a pouquinho, porque aqui já vai dar o tempo de meia hora. E eu vou dividir em 2 partes a aula. Já eu te falo a primeira parte do intestino delgado. Até daqui a pouquinho. Minha prezadinha, meu prezado. Tamo junto. Forte abraço. Até daqui a pouco. Só uma aguinha e a gente já volta. Voltamos? Voltamos. Pancadaria. Parte 2 da aula aqui, prezadinho. Vamos que vamos. Muito bem. Então falávamos do quê? Do intestino delgado. A primeira parte do intestino delgado. Vou te falar o nome, mas calma. Por que é importante você saber? Porque quando o enfermeiro passa uma sonda nasoenteral, essa sonda vai ficar locada lá no intestino delgado. Então vou te explicar direitinho. Sabe da sonda nasogástrica?
Sonda nasogástrica, você sabe que é aquela que lá que você passa, ela entra no nariz e fica no estômago, a sonda nasogástrica. Você vai ver isso em técnicas básicas. Mas você sabe a sonda nasogástrica? Pensa comigo, ela vai ficar no estômago, para quê? Ela pode ser para tirar ar, às vezes tem o cara tá com gases lá, tem que tirar ar. Às vezes fez uma cirurgia, tá? Lembra lá o Bolsonaro? Ficou lá com a sonda, ele ficou com a sonda nasogástrica aberta, tá? Às vezes é para tirar sangue, conteúdo gástrico, sonda nasogástrica. Pode ser usada para fazer uma medicação, faz uma medicação ali, fecha, beleza? Então a sonda nasogástrica, muito bem. Agora, a sonda, quando a gente pensa para alimentação, é você que passa a gástrica, tá? Você. Para alimentação, eu penso que não seria legal eu colocar o alimento direto aqui. Olha lá, no estômago. Se eu passo uma sonda gástrica e coloco o alimento ali, o que pode acontecer? O piloro segura ali e aí tem refluxo. Refluxo, esse cara tem risco de broncoaspirar. Beleza? Prezado, mas quando a gente come o alimento não vai para o estômago primeiro? Eu sei, mas pensa comigo. A sonda, ela tá bem ali no esôfago, impedindo o fechamento da cárdia, tá certo? Então a sonda nasogástrica, uma alimentação via sonda nasogástrica, ela incorre em riscos de broncoaspiração. O melhor seria o quê? Colocar uma sonda lá no intestino delgado, na primeira parte do intestino delgado. Olha a setinha. Põe a sonda aqui, ó, aqui. Porque aí não vai voltar, né? Daqui, voltar pelo piloro, tá certo? Não vai voltar. Essa sonda é chamada sonda nasoenteral. O prefixo entero quer dizer intestino delgado. Entero igual intestino delgado. Beleza? Então, sonda nasoenteral, sonda vai ficar no intestino. Essa quem passa é o enfermeiro. Deixa eu te contar. Mas você que instala a dieta. Por isso você tem que ficar presente. E quando o enfermeiro passa essa sonda, pensa comigo. Você não pensou, mas agora que eu falar, você vai falar assim, é verdade, faz sentido. Pensa comigo, prezadinho. Quando o enfermeiro passa a sonda, como é que ela vai chegar lá? Olha a setinha. E vai passar aqui pro intestino. Ela não passa direto no primeiro momento. Primeiro essa sonda fica no intestino, depois o próprio movimento peristáltico, peristaltismo é o movimento do trato gastrointestinal. O próprio movimento ali peristáltico vai fazer com que essa sonda migre do estômago para o intestino. Beleza? Então, quando o enfermeiro passar essa sonda nasoenteral, você tem que esperar um pouco para essa sonda migrar. Senão você vai instalar a dieta onde? No estômago. Que a sonda ainda não migrou. Tá, prezado, mas como é que eu sei que ela migrou? Raio-X. Padrão, o médico tem que pedir lá, tem que fazer um raio-X para ver se a sonda migrou, se ela está bem locada. Certo, prezadinho? Pancadaria. Aí sim, a gente chega na primeira parte do intestino delgado, que é onde acontece o quê? A absorção. A maior parte da absorção dos nutrientes acontece no intestino delgado. Beleza? Falei para você, olha essa imagem. O que é digestão? O alimento é diminuído ali numa partícula extremamente pequena para poder ser absorvido. Como é que aquele bife que você comeu, prezadinho, como é que essa proteína vai chegar na sua corrente sanguínea? Olha lá, olha lá. Então, uma partícula extremamente pequena que é absorvida para a sua corrente sanguínea. Beleza? Lá no seu intestino delgado. E o intestino delgado ele é dividido em 3 partes, conforme eu mencionara. Então, quais sejam essas 3 partes? Vou até passar aqui, tá escrito aí. Deixa eu já te mostrar na pancada aqui, ó. A primeira parte do intestino delgado, ó, esôfago, cárdia, olha lá, estômago, fundo, corpo, parte pilórica, piloro, tá comigo? Tá comigo, prezadinho. É pancadaria, aqui tem que ficar esperto, pancadaria. Olha lá. Ó, aí começa depois do estômago, depois do piloro, aqui começa o intestino delgado. E a primeira parte do intestino delgado se chama duodeno. Qual que é o nome?
Tem que repetir, prezadinho. Lá na sala você repetia. Tem que repetir. Aí não tem ninguém vendo mesmo. Né? Se tiver também, você fala, esse é o prezado. A gente é assim, nosso time. Pancadaria. Então, depois do piloro, começa o intestino delgado, o duodeno. É a primeira parte. Duodeno, 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 duodeno. Até esse ângulo aqui. Tá vendo que forma um ângulo? Aonde, prezado? Aqui, ó. A setinha, olha lá, ó. Ângulo. Duodeno, duodeno, duodeno. Ângulo. Ângulo, repete comigo, ângulo, ângulo. Depois desse ângulo começa o jejuno, jejuno. Qual que é o nome? Jejuno, é a segunda parte do intestino delgado. Belezation? Duodeno, 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 do ângulo para baixo chama jejuno. Deixa eu te falar uma coisa, do jejuno para baixo, a gente fala que é a parte baixa do nosso trato digestório. Belezation? Parte baixa. Prezado, e do jejum para cima? A parte alta. Só pode ser a parte alta. Tá, prezado, mas para que você está me falando uma obviedade dessa? Primeiro que não é obviedade, porque você não sabia até onde que era alto e até onde que é baixo. Então vou te repetir. Duodeno é a primeira parte. Duodeno. Do ângulo para baixo começou o jejum. Do jejum para baixo é a parte baixa do intestino, a parte baixa do nosso sistema digestório. Deixa eu te contar por que é importante. Você vai estar lá na sua prática clínica e aí você vai atender um paciente que chegou com uma hemorragia digestiva baixa ou o paciente que apresentou uma hemorragia digestiva alta. Pegou? Então pode chegar um paciente lá com HDA. O que é HDA? Hemorragia digestiva alta. O que é alta? Ele está sangrando, olha a setinha, daqui para cima, HDA. E daqui para baixo, prezado, do jejum para baixo, HDB. Belezation? HDB. Com muita frequência, quando o cara tem uma HDA, ele está sangrando da parte alta. O que é comum ele apresentar? Ó, vômito com sangue. Como é que chama vômito com sangue? Que eu já falei na aula. Falei, você estava lá? Você não estava lá? Eu falei. Hematêmese. Só vômito é êmese. Hematêmese, vômito com sangue. Então, na hemorragia digestiva alta, hematêmese. Beleza? Ele pode apresentar. Quando é uma hemorragia digestiva alta, também pode passar um pouquinho de sangue, olha lá no intestino. Esse sangue misturar um pouquinho com as fezes, é um sangue já digerido, mistura com as fezes e vai embora. Aí esse cara tem fezes com sangue, que a gente chama de melena. Melena são fezes com sangue. Pode estar presente na HDA. Mas na HDB, olha lá, o que é HDB? O sangramento daqui, do jejum para baixo. Belezation? Pode ter melena na HDB? Pode. Pode sim. Melena na HDB. Pode ter o cara com uma HDB e ele ter hematêmese? Não, né? Não, porque é lá embaixo. Certo? Pegou o raciocínio? Agora, pode acontecer que esse cara, ele tá sangrando, fezes com sangue é melena, mas se estiver saindo só sangue via retal, só sangue, via anal, sangue, a gente chama de enterorragia. Marca. Enterorragia, só sangue. Enterorragia tá falando que é o quê? É uma HDA ou uma HDB? Uma HDB, hemorragia digestiva baixa. Então, é anatomia, é fisiologia, mas lá na prática clínica, você vai precisar desse conhecimento, pelo amor de Deus, não pode esquecer, pancadaria. Muito bem, então a gente prossegue com a anatomia, olha lá. Depois do jejum, vou pegar essa imagem mesmo aqui, vamos embora. Depois do jejum, não tem uma divisão clássica aqui, tá? Mas a terceira parte do intestino delgado, que é o fino, a palavra delgado quer dizer fino. A terceira parte do intestino delgado é o ileo, com E, ileo, não é ilio, ilio é osso, ileo. Então o intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e ileo, beleza? Duodeno, jejuno, ilio, duodeno, jejuno, ilio. Não pode esquecer. Ó, outra imagem, ó, tá vendo? Ó? Duodeno faz o ângulo jejuno, lá embaixo é o ileo. Tem uma curiosidade, não me pergunta por quê, que eu não sei, nem os anatomistas não sabem. Mas quando a gente morre, quando você morrer, as pessoas que morrem,
o intestino ele faz umas contrações e o jejum fica vazio. Então, assim, se você come, claro que fica coisa ali no jejum. Só que quando a pessoa morre, ele faz umas contorções e o jejum fica vazio na hora da morte. Por isso que ele chama jejum. Olha só, na hora da necrópsia, abre lá o jejum está vazio. Por isso chama jejum, de jejum. Muito bem. Quais são as 3 partes do intestino delgado? Paraná, Paraná, Paraná. Pancadaria. Vamos que vamos, pesadinhos. Muito bem. Deixa eu já pegar essa imagem mesmo, olha ali, ó. Olha lá. Ó. Então, aqui, depois do íleo, começa o intestino grosso. Por que grosso, prezadinho? Porque tá grosso aqui. Você tá vendo que o intestino é grosso, meu prezado? Olha lá. Intestino grosso. Olha lá. Aqui no intestino grosso, a primeira parte se chama seco. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor aqui do seco. Seco, aqui essa imagem não tá pancadaria. Pode ser essa aqui. Olha lá. Aqui veio o íleo. Íleo. E aí começa aqui, ó. O seco. Beleza? Seco. Esse fundo aqui, ó. Fundo, seco. Seco. Do dedo jejum no íleo, começa o intestino grosso. Qual a primeira parte do intestino grosso? Seco. C-E-C-O. C-E-C-O, tá? Que aqui tá em inglês. Seco. Aqui, e aí o bolo fecal, aqui já é bolo fecal. O bolo fecal vai subir aqui, ó, pelo intestino, mas deixa eu te falar 2 coisas importantes. Qual que é o prefixo que designa intestino delgado? Entero, muito bem. Quando a gente fala intestino grosso, eu vou falar cólon, C-O-L-O, ou cólon, intestino grosso, cólon, beleza? Se tiver cólon ou cólon, quer dizer intestino grosso, beleza? Se o cara faz uma abertura, já fala de colostomia, Bolsonaro também ficou com a bolsa de colostomia. Ostomia é o que? Abertura. Então, o cara faz uma abertura no intestino grosso, chama colostomia. É por ali que sai o bolo, sai as fezes, beleza? É papel de quem trocar a bolsa, adivinha? Fazer enfermagem, quem dá assistência a isso. Tem até uma especialidade de enfermeiro, chama estomoterapeuta, que cuida também, dentre outras coisas curativas, ele cuida da colostomia. Certo, pesadinho? Então, pancadaria. Então, você tem aqui cólon, intestino grosso. Então, voltemos aqui. Aqui no seco, e aí o bolo fecal vai subir aqui, ó, por esse colo, mas eu já vou falar o nome desse colo, porque eu sei. Eu sei que você tá de olho ali, ó, naquela pontinha ali, ó. Você tá de olho aqui, ó, cadê? Vou pegar uma imagem de pancadaria. Essa mesma, essa aqui. Olha lá, você tá de olho aqui, né? Nesse prolongamento. Que prolongamento é esse? Apêndice. Só que esse apêndice é prolongamento. Lembra lá do apêndice xifoide? Que é um prolongamentinho do osso externo? Só que lá embaixo, esse apêndice aqui, parece um vermezinho. Tem forma de verme. Olha lá, ó. Forma de verme. Por isso que ele chama vermiforme. Apêndice vermiforme. É esse apêndice aqui que pode acumular lá e dar apendicite. Então, veja só, apendicite, você tem uma infecção bem aqui, ó. Tá? Então, você pensa que se é uma infecção, tem bactéria. Se tem bactéria, tem leucócito lá para combater essa bactéria, ou seja, forma pus. E se é intestino, tem fezes. Então, imagine isso aqui, ó. Tá infeccionando apendicite. Qual que é o tratamento? Retirar. Apendicectomia. Geralmente é uma cirurgia muito simples. Hoje em dia se faz até por vídeo. Tá? Geralmente é uma cirurgia muito simples. Qual que é o problema? Qual que é o maior medo que aconteceu? Sabe com quem? Com meu irmão, o Júnior. Meu irmão, mas não o mais velho de todos, o segundo mais velho que eu. Tem 2 mais velhos que eu. O Elton Júnior. O Júnior. Ele teve apendicite, pesadinho. E é só que supurou, ele já supurou. Apendicite supurada. Supurar vem de pus. Ou seja, estourou. Estourou. Agora você imagina isso aqui estourando, cheio de pus, bactéria, fezes. Ele entra ali no abdômen, causa uma peritonite, causa uma infecção. Esse cara entra no quadro de sepse, choque séptico e morre. Pode acontecer, graças a Deus, meu irmãozinho maravilhoso, que eu amo, tá tudo bem com ele. O que ele ganhou? Uma cicatriz, ó,
abrir a barriga dele, faz laparoscopia, laparotomia, é complicado. Então, se tiver uma dor do lado direito ali, ó, na região inguinal do lado direito, não consegue dobrar a perna, febre, prezadinho, hospital, pode ser apendicite. Tem que retirar, cirurgia de urgência. Beleza? Apendicite, infecção do apêndice vermiforme. Qual que é o nome da cirurgia? Para retirada? Apendicectomia, né? Acertou, né, prezadinho? Muito bem. Beber a garrafinha, acompanha. Acabou até a água aqui, ó. Garrafinha que a Luana me deu. Obrigado, Luana. Bom, então muito bem, prezadinhos. Aí, olha lá. Depois do seco, no seco que tem o apêndice vermiforme. Depois do seco, vem o quê? O cólon. Só que esse cólon aqui, o que o bolo fecal vai fazer aqui? Vai subir. Você tá vendo? Tá comigo que é o lado direito aqui? Não. Tá, né? Você tá olhando isso aí de frente, né? Pelo amor de Deus. O apêndice fica do lado direito. Então, olha lá. Aqui, ó, o bolo fecal tá subindo. Então, esse cólon que o bolo fecal tá subindo chama cólon ascendente. De ascensão, de ascender, subir. Cólon ascendente, esse aqui, ó. Subiu, cólon ascendente. Nesse cólon aqui, que o bolo fecal vai passar transversalmente, é o cólon transverso. Não entendi, prezado? Não tem como não entender. Cólon ascendente porque sobe. Esse aqui é o cólon o quê? Cólon transverso. Por quê? Porque está transversalmente aqui, transverso. Beleza? Cólon transverso. E aí, prezado? Depois vai descer. Vai me dizer que vai chamar cólon descendente. Exatamente. Cólon descendente. Como assim cólon? Cólon é intestino grosso. Aqui o bolo fecal está descendo, olha a setinha. Cólon descendente. Ou seja, seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente. Aí você tem aqui mais uma outra parte que se chama cólon sigmoide. Por que chama sigmoide? De onde vem sigmoide? Não faço a menor ideia. Você está curioso para saber? Eu não sei. Já vê no Google aí, você vê que o Google sabe. Eu não sei de onde vem sigmoide. Cólon sigmoide é esse aqui. Cólon sigmoide é ver que o reto, e ânus, esfíncter anal. Beleza, prezadinho? Pancadaria. Você vai fazer, por exemplo, um enema. Sabe o que é enema? Lavagem intestinal. Tem vários tipos de neflite, enema, enteroclisma, enema. Por enquanto, lá na outra aula você vai aprender a fazer um enema. Você introduz uma sonda aqui, ó, vai lavagem o reto aqui, ó, tá vendo? Supositórios, aqui, ó, aqui é o reto. Por isso fala sangramento retal, tá? Então aqui, ó, beleza? Tudo bem? Uma colonoscopia, ó o nome, colono, não é intestino? Colonoscopia, oscopia é visualização. Colonoscopia, introduz o colonoscópio, ali por baixo, certo, pesadinho? Para fazer uma colonoscopia. Certo, pesadinhos? E aí, no intestino grosso, deixa eu te contar. Porque a absorção dos nutrientes é lá no intestino delgado, mas a absorção de água, olha lá, é no intestino grosso. Beleza? Principalmente lá no intestino grosso. E aí ele faz esse movimento aqui, ó. Olha lá, sentido horário. Você pode fazer uma massagem na barriga de um idoso que está constipado, sem dúvida. De um bebezinho, mas faz do lado certo, né? Faz no sentido certo. No sentido o quê? No sentido horário. Certo, meu prezadinho? E lê um jornalzinho lá. Beleza? Ninguém lê jornal. O povo só fica no celular na hora de ir no banheiro. E aí, a gente finaliza essa primeira aula online aqui do Sistema Digestório. Espero que você tenha gostado, meu prezadinho. Espero também, com a graça de Deus, ver você em breve. E cuidado, sua família, todos fiquem muito bem. E te vejo na próxima aula online. Qualquer dúvida, me pergunta. Tamo junto. Forte abraço.